Não havendo mais inscritos pela ordem, encerra-se o pela ordem. Passamos ao segundo expediente. As questões estando canceladas, também passamos, portanto, ao tempo de liderança. E convidamos o nobre deputado Renato Roseno para usar o tempo da liderança, pelo prazo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Eumano, que ora preside a sessão, eu queria ocupar o tempo de liderança do nosso partido, o PSOL, para me solidarizar com os e as artistas de Fortaleza e também, por que não, de todo o estado do Ceará, que nesse momento ocupam a sede da Secultifor, a Secretaria de Cultura do município de Fortaleza. E de pronto eu queria ler uma nota de repúdio aprovada pelo Conselho Municipal de Política Cultural do município de Fortaleza. Esta nota foi aprovada no dia 13 de outubro último, quando Fortaleza e os seus movimentos de cultura, os seus grupos de cultura e arte, as diferentes expressões artísticas tomaram conhecimento que depois de 3 anos sem haver editais de cultura, o último foi em 2011, num valor de 3 milhões de reais, para diferentes linguagens artísticas, a Prefeitura de Fortaleza anuncia 3 anos depois do edital de 2011, no valor de 3 milhões de reais, um edital para fomento à cultura, que é responsável por formação, manutenção de grupos, produção, circulação de eventos culturais, de bens culturais, anuncia 1 milhão de reais. 1/3, eu vou repetir isso bem devagar para o nosso ouvinte na rádio, nosso telespectador ter acesso a essa informação que é escandalosa. É um desrespeito à cultura e à arte. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, por intermédio da sua Secretaria de Cultura e do seu secretário de Cultura, 3 anos depois, sem editais de cultura, anunciam um edital de 1 milhão de reais, 1/3 do que o último edital, para 13 linguagens artísticas. Cultura é tão importante quanto a educação, quanto o alimento, quanto a saúde, a educação. A cultura, ela é um direito humano. E não fortalecer a cultura é negligenciar este direito fundamental. Diante desse desatino, desse desrespeito, não restou outra alternativa aos fazedores de cultura e arte, aos artistas, aos produtores, aos grupos, os mais diversos, senão ocuparem a sede da Secretaria de Cultura e exigirem respeito. Eu aprendi muito cedo, ainda estudante de Direito, que quando as instituições não fazem democracia, é necessário que o povo faça. Portanto, o que os artistas fazem hoje é um ato democrático de defesa da sua dignidade e de defesa da sociedade fortalezense, quando defendem financiamento à política de cultura. Nesse momento, já passaram pela Secretaria de Cultura mais de 150 militantes da cultura e da arte, apoiadores, pessoas que se solidarizam, e aqui eu levo também a minha solidariedade da tribuna da Assembleia, do tempo de liderança do nosso partido, o PSOL. Portanto, todo o PSOL se solidariza a esses artistas que, nesse momento, reclamam não mais do que respeito. 3 anos depois, 1/3 do valor para a cultura. E não só isso. A carta pública que foi editada por esses artistas, por esses grupos de cultura, reclamam a efetivação do Fundo Municipal de Cultura, reclamam 1%
1% do orçamento para a cultura. Veja só qual é a demanda. A demanda não é 10%. A demanda é que ao menos 1% do orçamento do município seja destinado à cultura. No mesmo dia que chega à Câmara Municipal de Fortaleza um orçamento que é o maior dos últimos 10 anos, nós temos estas informações. Mais ainda, o movimento de cultura, ele reclama, ele denuncia e reclama a vitalização, a vitalidade dos equipamentos. Equipamentos como a Biblioteca Dolor Barreira, veja só, que prefeito nós temos? Biblioteca fechada. A efetivação da reforma do Teatro São José, a finalização do projeto Vila das Artes. Portanto, temos uma situação calamitosa do ponto de vista da política de cultura. E sem cultura, a humanidade empobrece. Porque a cultura, ela dá sentido à vida, ela amplia a sensibilidade, ela permite que nós, de fato, realizemos a nossa humanidade. É a cultura que pode, nas suas diferentes matizes, expressões, nos seus diferentes matizes e expressões, é que pode dar um novo significado, inclusive, ao viver. É por isso que nós, entre outras coisas, somos uma capital que vai se tornando árida, vai se tornando violenta, vai se tornando brutalizada. Porque nós não investimos em políticas de arte e de cultura, porque nós não temos equipamento, porque aqueles e aquelas que escolheram viver da cultura passam as piores provações, inclusive para pagar o aluguel, para terem alguma segurança material do fazer das suas expressões artísticas. E aqui nós não estamos falando de uma cultura elitizada e elitista. Nós estamos falando da cultura em toda a sua pluralidade, da forma mais democrática, aquela que serve à expressão da existência humana. Quando essa existência ela se dá, inclusive, nas bordas, nas margens da sociedade, não nos palcos das linguagens mais elitizadas. Portanto, aqueles e aquelas que, neste momento, reclamam serem recebidos pelo prefeito de Fortaleza, eu aqui uso o tempo de liderança do nosso partido, o PSOL, para me solidarizar, para apoiar, para denunciar e para cobrar do prefeito Roberto Cláudio que ele reveja essa posição, que ele receba os artistas, os produtores culturais que ora ocupam a Secultifor, num ato de extrema dignidade, de coragem, de altivez, e que ele, de fato, possa investir aquilo que a cultura merece. O argumento é o argumento mais ridículo. É a crise, no momento em que chega à Câmara Municipal de Fortaleza um orçamento que é o maior dos últimos 10 anos, a previsão de arrecadação é a maior dos últimos 10 anos. E, mais uma vez, o cinismo do gestor pede paciência ao que não se pode dar paciência, que é a miséria e a indignidade. Não se pode pedir dignidade àquilo que não tem dignidade. Não se pode pedir paciência àqueles e aquelas que viram o seu fazer tratado com miséria e indignidade. Portanto, aqui da tribuna, do tempo de liderança do nosso partido, fica a nossa denúncia, o nosso reclamo, mas o nosso apoio a essa nota de repúdio do Conselho Municipal de Cultura e aqueles e aquelas que, nesse momento, bravamente, para a nossa alegria, porque pulsam, portanto, em vida, a vida pulsante na cidade de Fortaleza, nos meios culturais de Fortaleza, fica aqui a nossa solidariedade e o nosso apoio. A cultura, e nenhuma expressão da vida, pode ser tratada com desprezo, com descaso, com miséria. A cultura faz parte do nosso projeto humano de dignidade a todos e a todas. É por isso que nós, do PSOL, nos solidarizamos, apoiamos e nos juntamos aos reclamos daqueles e daquelas que escolheram da arte e da cultura a sua vida. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente.